o que eu ouço e o que eu vejo nessa pesquisa que vocês fizeram é o seguinte: o eleitor bolsonarista, puro sangue, olha para o Tarcísio e reconhece o governador de São Paulo como um dos seus. Esse é nosso. Na ausência de Bolsonaro, esse é o cara. É claramente favorito. Agora, tem um eleitor que não quer Bolsonaro e também gosta da ideia de votar no Tarcísio, né? Quer dizer, o Tarcísio junta o bolsonarismo e avança 2 passos além do bolsonarismo, né? Eu diria que esse é o principal dilema do governador Tarcísio, né? O quanto que ele se aproxima mais do radicalismo bolsonarista e o tanto que ele consegue não perder o centro, né? Então, no ano passado, a gente, quer dizer, por que o governador Tarcísio é um candidato competitivo para ser presidente? Porque ele foi um bom governador, ele é avaliado como um bom governador de São Paulo, um estado importante, certo? No momento do ano passado, em que ele teve que se posicionar ali em algumas questões, como tarifa, como questões com relação à prisão do ex-presidente Bolsonaro, ele aumentou a rejeição dele ali no centro. Então, esse é um equilíbrio que Tarcísio precisa sempre ter. E ver também se Tarcísio pode ser candidato sem ter um Bolsonaro de vice na chapa. Não é? Se não vai ter Bolsonaro de vice, trazendo também uma rejeição e trazendo os bolsonaristas mais radicais. Então, esse é o equilíbrio ali que precisa ter. Agora, eu vejo também que o governador Tarcísio, embora ele diga que ele não vai ser candidato a presidente, ele é o candidato mais presidenciável que a gente tem aí nos últimos tempos, porque ele se posiciona sobre todos os temas importantes, de forma contundente. Né? Veja o último tema aí, Venezuela. Né? Ele se posiciona, ele aparece, né? Enquanto que mesmo o Flávio Bolsonaro sendo candidato, ele deu uma submergida depois de se lançar. Né? Ele não está criando fatos. Tarcísio cria fatos, inclusive pelo estado que ele dirige, porque a maior parte da imprensa está concentrada em São Paulo. Então, ele também é cobrado a se posicionar nos temas, ao contrário, por exemplo, de um governador Ratinho, Júnior, né, que está lá no Paraná, e que ele não surge nacionalmente, inclusive porque nem é cobrado nessas questões. Que Tarcísio de Freitas é um bom candidato no sentido de pontuar na pesquisa, como a gente viu, não há dúvida. As questões, eu acho, são muito mais políticas, né? Vale a pena para Tarcísio de Freitas se desincompatibilizar daqui a 2 meses, já, né? Depois do Carnaval, ele já tem que estar caminhando para uma desincompatibilização e pensando num sucessor. Ele faz o sucessor em São Paulo, acho que ele tem muito mais questões políticas do que eleitorais. Eleitoralmente, ele se mostra um candidato, sem dúvida nenhuma, competitivo, especialmente nesse cenário que a gente testou aí. O Kassab, ele tem... Luísa, me perdoe, eu vi que mas você pergunta logo na sequência, me perdoe. A Luísa ia fazer uma pergunta, eu atravessei ela. O Kassab tem falado sistematicamente da ideia de trazer o governador de Minas, Romeu Zema, como um candidato a vice-presidente. Às vezes o Kassab fala do Zema como vice do Tarcísio, às vezes o Kassab fala do Zema como vice do Ratinho. O Romeu Zema não fala sobre ser vice de ninguém, ele segue falando em ser candidato à presidência da República. Agora, Minas Gerais é esse estado formidável em que, se a gente tem um swing state no Brasil, é Minas. O estado que define o presidente desde 1989, quem venceu em Minas Gerais venceu no Brasil. E tem uma lógica demográfica isso, que Minas é Bahia, no sertão lá em cima, o perfil demográfico é muito parecido com o do interior da Bahia, portanto tem uma similaridade com o eleitorado nordestino em geral. Minas Gerais é simultaneamente interior de São Paulo mais interior de Goiás. O interior de São Paulo e de Goiás, um pedaço de São Paulo com Goiás, são parecidos mesmo demograficamente, e você vai lá para Beraba, Berlândia, e tem aquilo, né? Tem esse espírito centro-oeste ali. Você tem uma Minas carioca,
ali na Zona da Mata, Juiz de Fora, tudo mais, e você tem uma Minas que é mineira, que é a grande Belo Horizonte. Minas Gerais é realmente um estado que, além de muito populoso, é o segundo estado mais populoso do Brasil, ele representa o Brasil todo. Agora, eu sempre tenho dúvida se a ideia de vamos trazer um vice de Minas, ele traz os votos de Minas, se isso de fato é verdade, né? A Dilma perdeu em Minas para o Senado, o Aécio perdeu tendo sido governador de Minas em Minas Gerais em 2014, quer dizer, ter conexões com Minas não te entrega Minas. Minas se faz mais difícil do que... Vocês veem lógica eleitoral? Vocês acham que faz sentido a ideia de trazer o Zema como um candidato a vice? Deixa eu fazer uma puxadinha na sua pergunta, porque o André Rox mandou... Não, desculpa, não foi o André. Foi o... Deixa eu ver aqui. Eu já vejo o nome dele. Mas ele está perguntando quem seriam os vices ideais para o Lula e para o candidato da direita, no caso o Tarcísio. Quem que poderia amenizar a rejeição? Enfim, o que poderia acontecer a partir daí, que já entra na pergunta do Pedro sobre vices de Minas Gerais ou não? Maurício, eu acho que vou começar pelo Lula, né? Eu acho que o Lula, nas eleições que ele venceu, ele fez um movimento com os vices dele muito interessante, que é um movimento de moderação, né? Ele fez isso com o Zé de Alencar, que era do PL, né? Lembrando que isso foi um grande movimento para o PT em 2002 e, obviamente, ele fez esse movimento com o Geraldo Alckmin, que foi adversário dele numa eleição presidencial em 2006. Então, eu acho que o Lula, das duas, acho que quando ele teve êxito, né? Os vices do Lula, quando ele perdeu, eram vices do campo da esquerda, claramente. Quando ele ganhou, ele buscou os campos de moderação. Eu não acredito que trazer um governador de Minas seja uma coisa que vai trazer um diferencial na eleição. Como o Pedro mencionou, o próprio Aécio, que saiu bem avaliado do governo de Minas, não conseguiu ganhar o próprio estado no segundo turno. E o Romeu Zema, ele tem uma experiência boa com Minas, ele foi obviamente reeleito de uma maneira substantiva no primeiro turno, em 2022, mas ele teve dificuldade de eleger uma quantidade mínima de prefeitos do partido dele ou do grupo político dele, e obviamente ele não foi decisivo na eleição de 22. A gente tinha até um estudo na época que era o Luzema, gente que votava no Lula e tinha votado no Zema. Assim, quando teve o Lulécio, quando teve o Anasta Dilma, Minas Gerais entrega essa divergência entre o voto de governador e o voto de presidente. Então eu não acredito que... E mais uma vez, gente, como a Cila mencionou, né, a gente está num contexto que nem os presidenciáveis são conhecidos ainda. Imagina os vice dos presidenciáveis, a não ser que você traga um nome bombástico, assim, um cara amplamente conhecido ou uma pessoa amplamente conhecida, a gente está num estágio anterior, que nem os próprios presidenciáveis se apresentaram ainda. E o que o Maurício está falando é que os vices, eles... Opa, caiu o meu fone aqui. É que os vices, eles interessam muito mais para criar uma narrativa política do que para trazer voto. Ninguém vota em vice, né? A gente tem essa máxima de que ninguém vota em vice. Então, quando o presidente Lula fez esses movimentos, ele trouxe uma narrativa política de integrar uma moderação ao que ele precisava dizer e que precisava que as pessoas acreditassem. Essa lógica de trazer o Zema, que é a noiva da vez, porque Flávio Bolsonaro também quer Zema como vice, né? Não é só... Ele não está sendo cotado só como ser vice de Ratinho Júnior e de Tarcísio, mas também por Flávio Bolsonaro. É uma visão muito mais aritmética da eleição, né? Em que você junta o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul, e você tem votos suficientes para vencer o Nordeste, né? Então, essa é uma lógica muito mais de quantidade de votos do que de, especialmente, narrativa política, porque não soma ali, né? Quando você traz uma mulher, por exemplo, né? Se fala muito da Michele como vice. Mas ela é mulher, ela é evangélica, ela traz uma narrativa política, né? Entrando, eventualmente, nesse público evangélico de uma forma mais contundente, né? Mas não é especificamente porque traz votos, né? Informação não é o que você recebe, é o que você escolhe, o que transforma o seu olhar, o que vira hábito. No meio da rotina, você cria espaço para o que importa. No meio do caminho, você escolhe o que carrega.
No meio da conversa, você compartilha o que te faz pensar melhor. No meio do exercício, você alimenta corpo e mente. No meio do dia, você escolhe pausar. O seu lugar é o meio. Onde você estiver, o meio está.